Senhor nosso Pai amado, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Temos sim, Senhor, que interceder uns pelos outros, pela nossa nação, pela saúde, pelos ministérios, pela nossa igreja, Pai. Senhor, nesse momento, meu Pai, da palavra, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir nossos ouvidos, meu Deus, de ovelha, não só para ouvir, mas para praticar a Tua palavra, Senhor. Que venhamos ser crentes, ovelhas, obedientes à Tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Pai, quem vai estar aqui na frente hoje, Deus pregando a Tua palavra, abençoa a ministração e abençoa tudo que vai ser feito, que vai ser para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém? Amém. Graças a Deus que nos amou primeiro. Graças a Ele. Na semana passada, nós estamos, na verdade, fazendo a série de estudos sobre os profetas menores. Na semana passada, você se lembra qual foi o profeta que a gente estava estudando? Malaquias. Ficou, viu, Rosa? Foi Malaquias. E essa semana a gente vai continuar com Malaquias. Rosana, na verdade, já tinha iniciado na semana passada. Quem se lembra? Quem estava aqui se lembra? Algumas pessoas, amém. E a gente vai continuar. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí, no livro de Malaquias. Amém? Sempre que a gente fala sobre Malaquias, o texto que vem à nossa mente, primeiramente, qual é o assunto que esse texto fala? Dízimo e oferta. A gente sempre lembra de Malaquias como dízimo e oferta. Porque tem um texto lá que a gente sempre se reporta a ele quando vai tratar de dízimo e oferta. E tá certo? Tá. Tá sim. Mas Malaquias não fala apenas de dízimo e oferta. Tem outros temas dentro de Malaquias. Ele fala de outras coisas também. E é isso que a gente vai estar vendo hoje, né? Entre outras coisas que Malaquias fala, ele fala de amor. O amor de Deus para com o seu povo. Ele fala também do castigo que os ímpios vão receber. Ele fala de repreensão dos sacerdotes, daqueles que estavam na frente do povo, daqueles que tinham a obrigação de estar direcionando o povo para Deus. Ele fala de repreensão com relação a esse povo, os sacerdotes, por conta da negligência desse pessoal. Malaquias também fala de casamento. E quando eu estava estudando, eu achei muito lindo. Quando ele fala de casamento, as lições que ele pode estar nos ensinando acerca de casamento, fica a dica aí para o Ministério de Casais. Malaquias fala de juízo. Para o ímpio? Não. Para o povo de Deus. Malaquias fala disso também. Fala de dízimo e oferta e fala do grande dia do Senhor. Então Malaquias não fala apenas do dízimo e oferta. Ele traz muitos outros temas. E a gente vai estar observando isso. Como Rosana falou na semana passada, uma das preocupações centrais desse livro é exatamente fazer com que haja arrependimento. Ele traz uma mensagem que clama para que o povo se arrependa e busque a Deus e se volte para Deus. E eu preparei um slide, você pode colocar aí para mim, querido? Só a primeira. Hoje, ficou um pouquinho escuro, mas a gente vai ver minha vida como culto e oferta agradável a Deus. Então, os ensinos sobre Malaquias, ele não vai se resumir apenas à questão do dízimo e oferta. Tem tudo isso que a gente está falando. E quando a gente fala de todos esses ensinamentos que estão lá em Malaquias, na verdade a gente está falando de um conserto de vida, de uma volta para o Senhor, daquilo que Rosana ministrou na semana passada, de um arrependimento, de exortações que façam com que o nosso coração se arrependa e volte para Deus. E porque esta é a única forma da gente estar oferecendo ao Senhor um culto, está oferecendo a Ele ofertas que possam agradá-lo. De outro jeito, a gente não consegue. Então, qual é a motivação que deve estar no nosso coração com relação a isso? Como Malaquias é muito um livro que a gente sempre pensa no dízimo e oferta,
talvez você possa pensar que a motivação é ter uma vida melhor. Né? Você vai tentar viver conforme aquilo que o Senhor quer para que você tenha uma vida melhor. Para que você seja uma pessoa feliz na terra. Mas essa não pode ser a nossa primeira motivação. Sabe qual precisa ser a nossa motivação? Amor. Mas é o seu amor por Deus? O meu amor por Deus, ele é falho. Ele é inconstante. Às vezes ele está relacionado com o sentimento que eu estou. Hoje eu acordo super bem, estou com o astral lá em cima e amo Deus e me sinto cheia do Espírito Santo. Mas na semana passada, menino, se tu vês como foi que eu acordei, tá para baixo. Então, a nossa motivação não é o meu amor para com Ele, mas é o amor dele para comigo, porque esse não muda. Esse permanece o mesmo. Você está com a Bíblia aberta aí, Malaquias 1, fala assim, 1:2. Capítulo 1, versículo 2. Eu vos tenho amado. Quem é que tem nos amado? O Senhor. E aí quando a gente vai lá para João 3,16, está falando o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora você vai falar sem timidez. Porque Deus, fala como quem é amado por Deus. Para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus me amou primeiro. Lá em Romanos 5:8, está escrito o quê? Vocês se lembram? Quem se lembra de Romanos 5:8? Fala bem alto aí pra gente, pastor. Deus prova o seu amor para conosco, mesmo sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Porque o Senhor Deus prova seu amor para conosco, mesmo sendo nós ainda pecadores. Então Deus não está esperando que você se torne a pessoa perfeita, o príncipe encantado e a princesa, tudo limpinho, sem pecado, sem mácula, para que aí sim Ele venha te amar. Não. Deus te ama da forma como você está. Ele não quer que você permaneça dessa forma. Ele te ajuda dia após dia, mas Ele te ama do jeito como você está. Você não pode jamais pagar por esse amor. É o amor que você recebe de graça. E não há nada que a gente possa fazer para que sejamos merecedores desse amor. Ele simplesmente te ama. Você entende a grandiosidade disso? O quanto isso é maravilhoso? Nós somos amados por outras pessoas. Mas se a gente for parar para pensar, há um preço para que outras pessoas nos amem. Você ama sua esposa, beleza? Correto? Amém, homens? Bora, homens, levanta a moral aí de vocês. Você ama sua esposa? Amém. Bora, Brown. Amém, ama. Mas no dia que ela começar a lhe tratar mal, e for grosseira, e for negligente, esse amor começa a mudar, né não? Começa a se desgastar, né não, pastor Josa? Vai perdendo o brilho, e do mesmo jeito é com a mulher. Porque o nosso amor, ele é falho, ele é frágil. Mas Deus nos ama, e isso não muda. Deus nos ama quando a gente erra. Ele nos ama quando a gente acerta. Ele nos ama, Ele simplesmente nos ama. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o texto lá de Romanos. Nunca se esqueça disso. Você é amado por Deus. Então a sua motivação para que você se esforce para oferecer ao Senhor um culto que o agrade, um culto que chegue até Ele, um culto que traga prazer ao coração do Senhor, é o amor. É o amor dele para com você. É o sacrifício dele na cruz por você. Porque aquilo é prova de amor. E de um amor que a gente não tem como medir.
Sejamos gratos ao nosso Senhor por isso. Então, a nossa motivação, aquilo que Malaquias nos ensina, que precisa ser nossa motivação, é o que está aí, é o que o próprio Deus nos fala. Eu vos tenho amado, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Se você fosse lembrar do contexto em que o povo vivia naquela época, Malaquias é um livro que fala de depois do exílio. O povo já tinha voltado. E estava tudo beleza? Não. O povo já tinha saído da Babilônia, já tinha voltado. De certa forma estavam livres, mas não totalmente livres. Eles voltaram para uma terra que estava devastada. Eles tiveram que recomeçar tudo. Tudo mesmo. O templo estava devastado. A gente viu isso nos outros profetas que se fala do mesmo período. Então, nem tudo estava 100% ali. E da mesma forma, o coração do povo também já não era o mesmo. O coração do povo já não era o mesmo. Havia empecilhos para que esse povo louvasse a Deus como Deus queria ser louvado. E o principal empecilho foi algo que o pastor falou semana passada aqui, antes que Rosana começasse a ministrar. Ele falou de apatia. Você sabe o que isso significa? Apatia é quando você não consegue mais sentir nada. Tanto faz. Algo ir para cima ou para baixo. Para mim, estou mais nem aí. Você se torna insensível a tudo que está acontecendo. É uma insensibilidade, uma indiferença dentro do seu coração. Esse povo estava assim. E graças a Deus que isso ficou lá só entre esse povo, né? Não é não? Ainda bem que hoje aqui o povo está super entusiasmado. Nossa fé está lá em cima. Não é não, Thaí? A apatia traz consequências sérias para a vida da gente. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque ela começa de uma forma muito, muito sutil. Não manda aviso prévio. Você vai vivendo um dia depois do outro, sem estar se percebendo. E isso nas várias áreas da vida da gente. Daqui a pouco você está totalmente apático e não se deu conta. E está sofrendo as consequências disso. Quer ver? Casamento. Você vive um dia depois do outro e vai caindo, né? Daquele negócio morno. Daqui a pouco você não está mais conseguindo valorizar a pessoa que está do seu lado. Você olha para a mulher que está do seu lado e você não vê mais grande coisa. Não tem mais o valor que tinha quando você começou com ela. Ou você que é mulher. Olha para o homem lá meio relaxadão lá no sofá. Como é que eu fui gozar com esse sapo? Mas ele era príncipe. Até pouco tempo atrás. Quando a Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu penso nisso em todas as situações, sabe? Tem hora que a gente precisa realmente se lembrar daquele primeiro amor. Isso em tudo. A apatia é terrível para a vida da gente. Um aluno apático, o que ele vai aprender? Ele vai estressar o professor, né? Fica lá o coitado do professor na frente, fazendo tudo o que é possível para fazer, para chamar a atenção desse cidadão, porque ele precisa aprender aquilo, né, não, nega? E ele está nem aí, nem para a situação. Apatia. Isso é muito sério. E traz consequências terríveis para a vida da gente. Malaquias 1:13. Desce aí um pouquinho, a gente vai ficar dando uma passeada aí pelo livro de Malaquias, para a gente entender algumas coisas que ele pode estar ajudando a gente na nossa vida espiritual. Malaquias 1:13. Está assim. E dizeis ainda, o que é que fala? Já estamos cansados. Que canseira. E vocês ainda falam, isso é Deus falando para o povo dele. Viu? Não é Deus falando para o povo ímpio, não. É falando para o povo dele. E vocês ainda dizem, que canseira. Que negócio chato. Ai, a igreja no domingo de manhã, a igreja no domingo à noite, a igreja na terça-feira, na sexta-feira. Ai, que canseira. E quem está trabalhando, né, para os líderes,
Às vezes se esforça tanto dentro de um ministério e trabalha tanto e às vezes não vê um resultado aparente. Ai, que canseira. Apatia, canseira. O povo estava nessa situação. E essa canseira do qual o povo traz consequências. Versículo 13 está assim: e dizeis ainda, que canseira. É o Senhor falando, que o povo falava isso. E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Isso aqui é a consequência da apatia daquele povo. Aquele povo estava tão insensível espiritualmente que eles chegavam no templo e ofereciam o que eles tinham de pior. Era aquele animal cego, coxo, ferido, doente, que eles não iam conseguir vender. Então vou levar para o templo para oferecer. E aí com isso eu cumpro minha obrigação religiosa. E por outro lado, os sacerdotes da época estavam também tão apáticos que não se davam o trabalho de examinar aquilo que o povo chegou oferecendo. Pegava um animalzinho cego e nem prestava atenção, que aquilo estava cego. Que aquele animal não servia para se levar para o altar do Senhor. Que aquilo era o pior que você tinha em casa. E Deus não quer o pior. E Ele não merece o pior. Não é isso que é para você trazer. Deus quer o melhor. E Ele merece, Ele é digno do melhor. Então, essas são as consequências que uma vida apática pode estar trazendo para a gente. E não é só naquele tempo, não, é hoje também. Às vezes a gente vai se acostumando com o nosso dia a dia. E você não para examinar o que é que você tem trazido para o altar do Senhor. E eu não estou aqui me referindo apenas à questão do dízimo que você traz, não. Eu estou me referindo às nossas vidas. O que é que você tem oferecido ao Senhor? É o melhor? Você já parou para pensar nisso? Aquilo que você tem colocado diante de Deus como oferta agradável a Ele, é de fato uma oferta agradável a Ele? É o melhor que você tem? Trouxe consequências, a apatia daquele povo traz consequência para a gente também. Quando a gente se permite viver um tempo longo dessa apatia, dessa insensibilidade, tanto espiritual como em qualquer outra área. Você se permitir viver isso durante algum tempo, quando a misericórdia do Senhor, que se renova cada dia, cair sobre você, Ele fazer você abrir os olhos, dar aquele estalo, não, peraí, não é desse jeito não, Deus não tem isso para minha vida não, deixa eu mudar um negócio aqui, e a gente vai para o joelho, e a gente ora, e a gente abre os olhos. A vida da gente toma um novo brilho. Aquilo que não tinha graça, que era cinza, que era sem graça, toma um novo brilho. Aquela esposa que você olhava para ela e você não percebia o quanto ela é graciosa, o quanto ela é bonita, o quanto ela é gentil, o quanto ela pode te fazer feliz e de fato te faz feliz, você começa a perceber agora. E da mesma coisa, do mesmo jeito a mulher, e do mesmo jeito em tantas outras situações. Às vezes a gente está no emprego, né? Que coisa sem graça. Oh, meu Deus, todo dia isso aqui. E a gente vai se permitindo viver assim. Mas quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, e a gente se permite colocar o joelho no chão e falar com Deus, Senhor, tira isso de mim. A gente consegue ver a grandiosidade que é hoje, nos dias de hoje, estar empregado. Ter um salário para receber todo mês. Poder trabalhar, ter saúde para poder trabalhar. Então, a apatia era uma das coisas que trouxe muitas consequências ruins para o povo daquela época. E ainda hoje pode trazer consequências ruins. Aí, se a gente caminhar dentro do livro de Malaquias, ele vai trazer alguns conselhos para a gente. Passei para o meu segundo. Alguns conselhos para a gente com relação à nossa vida espiritual. Como a gente pode, o que a gente pode estar fazendo para ter uma vida espiritual melhor, para conseguir entregar ao Senhor um culto que de fato o agrade.
E eu elenquei ali 7 conselhos que o livro nos dá e que a gente pode tirar dessa leitura. Está ali de 1 a 7, mas não está em grau de esse é mais importante ou aquele é mais importante, não. Eu fui colocando só conforme ia aparecendo na leitura. Malaquias 1:10. Vamos ver aí? Tá assim, ó. Tomara, houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acedesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitaria a oferta da vossa mão, a oferta. O que ele está dizendo aqui? A gente viu desde a semana passada que o povo de Israel estava errando muito. Essa apatia fez com que o povo de Israel errasse demais, errasse não apenas na oferta, mas que se tornasse um povo infiel a Deus. E aí aqui o Senhor Deus está dizendo, ó, fecha as portas, porque do jeito que está, eu não quero aceitar. Eu não aceito. E você sabe por quê? Por conta disso, ó, eles não obedeceram os padrões. Eles começaram a inventar formas de adorar e de cultuar a Deus. O que é isso para nós, na vida prática nossa? Você já ouviu a expressão assim, ó, a Bíblia é o meu padrão de fé e prática. Já ouviu isso? É porque ela é. Nós, enquanto cristãos, a gente não pode estar inventando outras formas de adorar a Deus. Deus não quer ser adorado da forma como você pensa. Deus não quer ser adorado conforme a nossa vontade. Ele estabeleceu padrões que devem ser seguidos. Aquele povo errou porque os padrões que já eram conhecidos naquela época, eles não seguiram. Nem o povo que chegava para oferecer, nem o sacerdote que recebia, para poder apresentar para Deus. Ninguém examinou conforme os padrões que já existiam. E esses padrões permanecem para a gente. Aqueles ritos do Antigo Testamento, não. Jesus veio. Mas os padrões bíblicos, eles continuam para a vida da gente. É como eu devo me comportar, como eu devo tratar o outro, como eu devo estar purificando a minha mente. Tudo isso já está na Bíblia. Como o Senhor quer ser adorado, como Ele quer ser cultuado. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque nós estamos vivendo uma época em que você encontra pregações de todos os estilos. De todos os jeitos. Nós temos ensinamentos e nós temos pregações para todos os gostos. Hoje você quer ouvir falar do quê? Você quer sentir o quê com a pregação? É só você ir lá no YouTube e procurar. Você vai encontrar um pregador que te agrade. Mas aquilo que você está ouvindo, a fonte da qual você está bebendo, tem bases bíblicas? Porque se destoar da Bíblia, está errado. Você está inventando um outro jeito de viver, que é um jeito errado daquilo que o cristão precisa ser. Então volta. Porque o nosso padrão de fé, ou seja, os padrões nos quais se baseia, precisa se basear, aquilo no qual você acredita, está na Bíblia. É a Bíblia, é ela. E de prática também. Então, se pensou em fazer alguma coisa, aquilo que você pensou em fazer não encontra respaldo dentro da Bíblia, esquece. E isso para tudo. Para todas as coisas, tudo. Uma palavra que você for dar para um amigo seu, você vai encontrar respaldo na Bíblia ou não. Se não encontrou, cala-te boca. Uma decisão que você vai tomar, uma atitude, tudo. Tudo. Quando a gente fala que ela é regra de fé e de prática, isso inclui tudo. Até uma roupa que a gente vai escolher, se você parar para pensar. Tá lá. A Bíblia é tão completa, mas tão completa, que ela ensina até a fazer manteiga. Até a receita culinária você encontra nela. Tudo. Então, ela precisa ser o nosso respaldo para tudo. E o povo errou. Exatamente, porque eles começaram a oferecer coisas que não estavam na lei de Moisés. E aí errou todo mundo. Errou o povo que trazia, errou o sacerdote que recebia. Uma outra coisa
que o livro de Malaquias pode estar nos ensinando é que a nossa sinceridade, ela não basta. Malaquias 2,13. Você encontrou aí? Me acompanha na leitura. Ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para as ofertas, nem aceita com prazer da vossa mão. Você pode dizer que o choro, o gemido, o lamento desse povo era sem motivo, era sem razão? Olha para o contexto. Esse povo acabou de sair de lá da Babilônia, vem e chega e encontra a terra dele totalmente devastada, e aí vamos recomeçar tudo de novo. E além disso, quando ele olhava ao redor, que via os outros povos ao redor dele, estava todo mundo progredindo. Todo mundo crescendo. O povo ímpio estava lá progredindo, e eles, que eram o povo de Deus, estavam aqui nessa peleja. O choro deles era sincero. O lamento deles era sincero. Mas não bastava. O que o Senhor falou? Eu não aceito a oferta das vossas mãos. Por quê? Porque não basta ser sincero. É preciso a sinceridade, mas é preciso também a obediência. E aquele povo estava num período de desobediência. Eles chegavam lá no altar, entregavam as suas queixas ao Senhor, como a Bíblia nos diz que devemos fazer também. Mas eles não estavam sendo obedientes a Deus. E com relação ao Senhor, Ele não quer que você obedeça uma parte e a outra não. Isso aqui é conveniente. Essa parte aqui, beleza, eu vou obedecer. Viu? Trazer os dízimos e ofertas da casa do Senhor, beleza, dá para fazer, né? Ser gentil e agradável com fulano e beltrano, dá para fazer. Agora, se eu pedir para amar esse cidadão aqui, aí já é um pouquinho demais, né? Aí já foge da minha alçada. Porque o Senhor sabe, né? Tudo que Ele fez, não dá para perdoar assim. Não é dessa forma. Não dá para eu cumprir uma parte e a outra não. Eu preciso ser obediente em tudo. Eu preciso ser obediente em tudo. Então, apenas ser sincero, apenas abrir o meu coração e dizer para Deus tudo o que eu estou sentindo, não basta. Eu preciso obedecer. Você quer ver um exemplo legal disso que está lá na Bíblia? Jonas. Você já ouviu falar da história dele? Você conhece a história de Jonas? Eu gosto muito de Jonas, porque eu acho que ele foi um cara muito sincero. Deus fala com ele, para ele ir para onde? Nínive, né? Um povo ruim pra caramba. Vai lá para Nínive e fala com aquele povo que eles precisam se arrepender. Aqui ele foge e vai para outro lugar e não obedece. E aí lá para as tantas, quando a gente vai lendo o livro, tem um momento que ele fala assim: não falei, Senhor? Eu disse. Não foi por isso que eu não fui? Porque eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus compassivo, é um Deus que se arrepende do mal. Sabia que eu ia lá, conversava com aquele povo, falava com aquele povo, eles se arrependiam e o Senhor ia perdoar. Sinceramente, prefiro morrer do que ver esse povo sendo perdoado. Ele foi sincero. E do que ele estava errado? Ele disse que Deus é misericordioso e Deus é. Ele disse que Deus é benigno e Ele é. Ele disse que o Senhor se arrependeria do mal e de fato. Disse que o Senhor poderia perdoar aquele povo de fato. Mas ele errou quando ele não obedeceu. Quando ele não obedeceu. Às vezes a gente está num perrengue na vida da gente e é fácil para a gente orar, colocar os joelhos no chão e abrir a boca e abrir o coração para Deus e começar a dizer: Senhor, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assim, e eu falo tudo que está na minha alma. Né? Beleza, isso é bom, isso é maravilhoso, isso é terapêutico, mas não se esqueça
de se analisar depois e ver se de fato você tem sido obediente. Se você tem de fato seguido aquilo, as instruções que o Senhor tem colocado para a sua vida. Porque isso é imensamente importante. Amém? Então, sinceridade não nos basta. Nossa vida, para que a gente consiga expressar para o Senhor um culto que Ele seja agradável, tem que ser uma expressão de vida santa. Malaquias 2:11. Judá tem sido desleal, e a abominação tem se cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Aí, se você for seguindo a leitura, lá no final do versículo 15, está assim, porque ele vem falando sobre esse pecado de Judá, esse de uma forma específica, porque naquela época os homens estavam casados e aí de repente por qualquer coisa se separava de sua esposa e se casava com uma outra mulher. E essa outra mulher, mulher de um povo estrangeiro. E o Senhor já tinha dado orientação com relação a isso. Não apenas com relação ao divórcio, mas também com relação aos casamentos feitos com estrangeiros. Casamentos mistos. O Senhor não aceitaria isso. Então estavam em desobediência. E lá no finalzinho do versículo 15, o Senhor fala assim: portanto, cuidai de vós mesmos. E no final do versículo 16, ele volta a repetir: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vida santa, uma vida de santidade. Nós precisamos de uma vida de santidade. Lá em Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Você abriu aí? Quem abriu? Alguém encontrou? Lê para mim alto, nego. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Nós precisamos manter a nossa vida santa. Um dos erros daquele povo foi exatamente isso, e que às vezes também é um erro nosso. A gente vai permitindo que pequenas impurezas se infiltrem nas nossas vidas e a gente não se lava, não cuida, não tira isso de nós. Às vezes vai até alimentando. E é preciso que a gente se lembre que o pecado nem sempre é ruim. Que se fosse ruim a gente ficava longe, né? Mas às vezes alguns pecados trazem prazer. É bom fazer, dá prazer, é gostoso. E é com isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque eles nos afastam de Deus. Então examinemos sempre, como Davi falava, né? Esquadrilha o meu coração, vê se há em mim um caminho mau. Porque às vezes eu permito que certas coisas sejam plantadas dentro de mim e não me dou conta. Um outro conselho que a palavra nos traz: lance fora a murmuração. O que é murmuração? Vocês sabem o que é? Todos nós sabemos, né? Que no fundo, todo mundo praticou. Em um momento ou em outro, né? Não, Rosa? Que negócio chato. Oh, meu Deus, isso. Oh, meu Deus, aquilo. Não, que tá difícil, que não sei o quê. Não. São as nossas queixas. São as nossas maledicências. Você sabia que murmuração é também apontar o defeito alheio? Menina, tu viu Vanusa? Tu vê o que a Vanusa faz? Ah, se tu soubesse. Murmuração contra a irmã é pecado. Vanusa é gente boa. Lançai para fora toda murmuração da vida da gente.
Versículo 17, ainda do capítulo 12. Qual é a consequência dessas murmurações na vida da gente? O versículo 17 do capítulo 2 nos fala qual é essa consequência. Você achou aí? Vai caminhando comigo. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso que pensais. Qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Aí, além de você falar, no texto ainda fala que com isso você enfada o Senhor. Você deixa claro que você também não conhece. Onde está o Deus do juízo? Os ímpios estão prosperando. Os ímpios estão crescendo e eu estou aqui. Às vezes a sua murmuração, é a nossa murmuração que não nos permite sair do lugar e crescer. E quando você murmura, o foco da sua mente e dos seus olhos fica naquele problema. Tudo que você está vendo é aquilo ali, é o problema. Você não enxerga o que está além dele, o que está acima dele, o que é maior do que ele, que é o Deus Todo-Poderoso que cuida de você e de mim. Amém? Então lancemos fora toda murmuração. Uma outra coisa que os versículos também nos ensinam, em Jeremias, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. Está assim. Você encontrou? Amém? Eis que eu envio o meu mensageiro. Aqui a gente está falando ele vai estar falando com a gente sobre purificação. Que é o quê? Nos livrar de todas as nossas manchas morais, de todo o pecado. Eis que eu envio um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando sobre João Batista. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? João Batista e posteriormente o Senhor. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é fogo do ourives, é como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificará da prata. Purificará quem? Quem ele vai purificar? Os filhos de quem? Os filhos de Levi. E os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Depois de serem purificados, eles vão trazer ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e a oferta de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Quem é os vós outros aqui? É o povo ímpio? Não. É o povo da casa de Deus. Juízo para o povo da casa de Deus. Será testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torce o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está falando de juízo aqui, não é porque estão lá fora, não. É por de casa. E olha o tanto de coisa que ele fala, que o Senhor fala. Contra quem ele está falando? Aquele que defrauda o salário, adúlteros, feiticeiros, aqueles que oprimem órfãos e viúvas. Isso dentro da casa, não é fora. Sinal de que essas coisas existiam naquele tempo. Felizmente hoje já não existe mais, né? Dentro da casa do Senhor não tem mais erro, né? Não tem pecador, né? Tudo limpinho. Ainda temos. Por isso a nossa necessidade de nos purificar todos os dias. Nós precisamos nos purificar todos os dias.
Eu passei por um problema sério há alguns dias atrás. E sabe aquele problema que tira a sua paz? E orando. Sabe aqueles dias em que você, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está orando por aquilo. E quando você acorda de noite, você ora por aquilo. Então, tirando a sua paz, que a coisa estava. Tirando a minha paz. Aí no final de semana passado, uma amiga que eu amo muito, mandou um livro para mim. Pelo celular, que eu baixei e comecei a ler. O livro deve ter mais ou menos umas 200 páginas. Eu estou na página 21, contando a capa, o agradecimento, a dedicatória. Eu estou na página 21, ou seja, eu não li quase nada. Por quê? Eu parei nesse texto aqui. Se os meninos puderem projetar para mim, eu agradeço. João 4, de 13 a 15. Aí lá no livro, ele colocou esse texto. Projeta para mim, querido. João 4, de 13 a 15. Jesus retornou. João 4. 4, 14. Desculpa, 14. Deixa eu ver aqui. Vê o 14 para mim. Quem bebe d'água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não, é o 4 mesmo. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Eu me confundi. O que é que diz o texto? O que é que diz assim? Fala sobre o amor do Senhor. Fala sobre orar. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Diz sempre orar pedindo ao Senhor. Deixa eu encontrar ele aqui. Eu me perdi na referência. Sempre que você for orar, ore em nome de Jesus. Até em João 12, 14. E aí, para mim, pastor, lê para mim, para ver se é esse. João 4, 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está errada a referência aqui que ele colocou. 14. E aí, quando ele coloca esse texto, lá na frente o autor fala assim, ó, se você é uma mulher cristã e que tem passado por um problema, e que tem orado, e que tem clamado, e você continua, você permanece com esse problema, é porque você não está cumprindo este mandamento. Você não está cumprindo este texto bíblico. E aí eu voltei para esse texto e eu reli esse texto várias vezes. Eu passei uns 3 dias com ele. O que o texto fala? O que o texto está falando? Que eu devo, sempre que eu tiver um problema, eu devo orar em nome de Jesus. E eu não tenho feito isso? Eu não tenho feito. Mas o problema permanece. Diz que se eu amo ao Senhor, eu vou guardar seus mandamentos. Mas eu não tenho feito isso. Eu tenho feito isso, mas o problema permanece. Aí sabe quando o autor, parece que ele está falando para você, e eu fiquei encafifada com aquilo. E eu passei uns 3 dias assim, encafifada com esse texto. E o Senhor me ajuda a entender o que eu não estou fazendo nesse texto. Por que o meu problema permanece? Porque eu realmente acreditei naquilo que ele tinha dito. Se você é uma mulher de oração no momento que eu te faço, você tem colocado isso diante de Deus, mas não está resolvendo, é porque você não está cumprindo o que está neste texto. E eu recorri esse texto durante uns 3 dias. Até que Deus teve misericórdia de mim. Porque eu não estava conseguindo entender o que ele queria me dizer. E eu comecei a orar em função disso. Meu Deus, me faz entender o que o Senhor quer dizer com isso. Porque eu não estou conseguindo. E sabe quando você sente aquele momento da sua vida que parece que o próprio Jesus desceu do céu, sentou do seu lado e começou a conversar com você de uma forma suave? Assim foi eu nesses dias. E o Senhor começou a falar comigo de uma forma suave. Você falou que me ama, verdade? Senhor, eu te amo.
Eu te amo há muito tempo. Eu te amo desde que eu era criança. Eu me converti criança ainda, um pouquinho maior do que isso, só que eu não frequentava a igreja. Né? Porque meus pais eram da igreja católica, eles permaneceram lá, e quando eu ia para a igreja, eu ia com eles. Mas ia insatisfeita, porque não era onde eu queria estar, muito embora eu também não soubesse onde é que eu queria estar. Eu só sabia que ali não era o meu lugar. E eu era criança quando eu me converti sozinha, lá em Macarani, na casa dos meus pais. Sabe aquela oração que a gente faz de conversão? Aqui, de entrega, eu fiz isso lá, criança, sozinha. Ninguém estava comigo. Então eu passei a amar a Deus a partir daquilo ali. Eu sei que de uma forma, né, sem muito conhecimento e tal. Depois disso comecei a ler a Bíblia, continuei frequentando a igreja católica. Eu só mudei isso quando eu passei a trabalhar. Eu fui trabalhar na prefeitura e lá tinha uma colega, Nedinho até comentou sobre isso outro dia aqui. Tinha uma colega chamada Débora, e Débora era muito conversadeira, né? Era muito bom trabalhar com ela, ela era muito animada e tal. E nisso eu fiquei sabendo que ela era cristã, e aí eu pedi a ela para que ela me levasse alguém que pudesse estar me discipulando. E aí eu comecei a trabalhar com Nedinha, e estamos aí, até hoje, graças a Deus. Então o que eu questionei desse texto, mas Senhor, eu te amo. Desde minha infância que eu te amo. Eu sei que eu não sou perfeita, mas eu te amo. E aí o Senhor começou a falar comigo. Você disse que me ama, mas me coloque no seu lugar dentro dessa situação. Eu trataria essa pessoa da forma como você tem tratado? Não. Não, Senhor, eu sei que não. Seu comportamento teria sido diferente do meu. Eu falaria com essa pessoa no mesmo tom que você tem falado com ela? Não, Senhor. O Senhor não falaria com ela com esse tom. A valorização que eu daria a essa pessoa é a mesma que você tem dado? Não, Senhor. O Senhor seria muito melhor. Vocês estão entendendo? E nisso, o Senhor Deus me fez perceber, meu Jesus me fez perceber que amar a Ele é imitá-lo. É fazer exatamente aquilo que Ele faria se tivesse na minha situação. E eu não estava amando Ele dentro daquela situação. Jesus me ensinou com isso que amar a Ele é me relacionar com as outras pessoas da mesma forma como Ele se relacionaria. Eu preciso demonstrar esse amor de forma prática nas minhas relações com outras pessoas. E aí o autor do livro, ele continuou e ele falou um negócio que me chamou a atenção. Ele falou assim, o seu problema ele é 100%. Digamos que 90% a culpa é do outro e apenas 10% a culpa é sua. Então faz o seguinte, esquece os 90%. Entrega para Deus e Ele vai resolver com Deus. Mas cuide com o extremo dos 10% que é sua culpa. E aí você vai ver a coisa melhorar. E eu vi a coisa melhorar. Por que eu parei para abrir esse parênteses e estou falando sobre isso, sobre amor a Jesus, num tópico que fala sobre purificação, purifique-se. Sabe por quê? Porque para a gente se manter puro é algo muito difícil, pelo menos para mim. Deus abençoe que para você, meu irmão, seja algo fácil, que você consiga isso facilmente. Mas para mim, mas é difícil. Você está se olhando todo dia, oh meu pai, errei de novo. Oh meu Deus, tira esse pensamento de mim. Oh Senhor, tira esse sentimento. Moço, é difícil. Mas uma forma da gente facilitar a nossa purificação diária é você colar com Jesus. É você estar do lado dele. É você procurar saber como ele iria se comportar dentro dessa situação. Se ele chegasse ao coração dele esse sentimento, como é que ele iria se comportar? O que ele ia fazer? Isso nos ajuda a nos manter puros, porque a gente percebe que a nossa reação seria muito diferente da reação que Jesus teria. Mas eu quero ter a mesma reação que ele tem. Então, eu me esforço para mudar. E isso me ajuda imensamente a tirar de mim alguns aleijões morais que eu tenho.
E essa é uma luta constante, essa é uma luta diária, isso é todos os dias, isso é várias vezes durante o dia, pelo menos na minha vida tem sido. Tomara que para você seja mais fácil, mas para mim é bem complicado. Um outro conselho que ele nos dá é se consagre. Capítulo 3, versículo 7. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Consagre-se a Deus. Às vezes nós que estamos há algum tempo na nossa caminhada cristã, a gente se acostuma com as coisas. E às vezes a gente se afasta do Senhor e nem se percebe quanto nós estamos afastados. Como Rosa falou no domingo passado, às vezes a gente está aqui com a questão da religiosidade. Você vem sempre. Todo dia de culto você está aqui. Todas as obrigações espirituais de dízimo, de oferta, de ajudar no ministério, de estar trabalhando, tudo isso você tem feito. Mas você não está próximo de Deus. E a gente percebe, quando a gente sai do automático, você sai do automático e começa a repensar a sua vida, você percebe que você está longe. Que você está fazendo tudo por rotina. Mas que Deus já não é mais a sua motivação. Que o amor a Ele já não é mais a sua motivação. Então, se volta. Se volta. Olha o que o Senhor fala. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nos tornemos para o Senhor. Quando o povo fala aqui, em que havemos de tornar? É porque na cabeça daquele povo estava tudo bem, eles estavam cumprindo as obrigações que tinham que cumprir, e nem viam os erros que eles estavam cometendo, e estava tudo bem, tudo tranquilo. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor chama a atenção deles, tornai-vos para mim. Moça, volta. O que eu quero de você não é esse trabalho de todo dia, não. O que eu quero de você não é que você venha, eu não estou dizendo errado não, viu, irmãos? É que tem que ser pela motivação certa. Não é você estar nessa canseira de todo dia, vem, todo dia faz, fazer pela obrigação de fazer porque o outro está te vendo, fazer porque o seu líder está te cobrando, fazer porque senão o pastor vai chamar a minha atenção. Sua motivação precisa ser Deus. O amor dele por você. Precisa ser Ele. Não pode ser outra, não. Não tem como ser outra, não. Qualquer outra motivação além dessa vai ser falha. E a gente se perde. Daqui a pouco você vai estar vendo que é só canseira mesmo, é só enfado, é só trabalho. Mas quando você faz pelo motivo certo, quando é o Senhor que é o seu combustível, você se sente feliz. E é quão maravilhoso é quando o nosso Deus é de fato o nosso combustível, porque Ele nos coloca no lugar para trabalhar naquela função que de fato alegra meu coração. Deus é tão bom que até isso. Ele te faz, Ele te chama, Ele coloca um chamado no teu coração, que é exatamente aquilo que te traz alegria. Quando a motivação é Ele, você não consegue se ver fazendo outra coisa, porque você está feliz ali. E não faz diferença, sabe, se é para estar aqui na frente pregando, ou se é para colocar, ou se é para limpar o chão da igreja, se é para passar um pano nos bancos. Quando a motivação é o Senhor, isso te faz feliz. Você fica feliz com isso. E não tem aquela murmuração, eu queria saber pregar, eu queria saber cantar. Porque todo mundo vê quem está na frente cantando. Não Marcinho. Eu queria, como eu queria tocar igual Marcinho. Quando a nossa motivação é o Senhor,
Quando é Ele a nossa motivação, você vai passar o pano nos bancos da igreja, vai passar pano no chão da igreja, e você vai ser feliz com isso. Você vai ser muito feliz com isso. Porque o seu combustível é o Senhor. Então se volte para Ele. Ele tem nos chamado, e o maravilhoso é que o Senhor não está esperando que você se torne a pessoa mais perfeita do mundo, não. Ele quer você do jeito que você está. O modificar isso vai ser sua caminhada com Ele. Então se volte. Ah, Beni, mas eu sou cristão praticamente desde o dia que eu nasci. Meus dentes cresceram aqui dentro da igreja. Mas de repente você pode estar longe dele. Faz uma análise. E se volta. Às vezes é necessário. Mantenha a sua esperança viva. Capítulo 3. A gente vai ler alguns versículos. Do 13 ao 18. Está assim. Isso é o Senhor falando com aquele povo. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. E eu falando contra o Senhor, meu Pai? De jeito nenhum. E aí o Senhor diz o que você anda falando? Vós dizeis. E eu queria que você lesse isso aqui e pensasse em você. Se em algum momento da sua vida você também não pensou um pouquinho disso aqui. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou? Temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Assim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu achei esse texto muito propício para esse momento. Normélia, na hora que estava orando, ela falou da nova direção da igreja, né? Da nova liderança, da nova liderança da igreja. E há momentos em que eu acredito que alguns de nós pensam exatamente isso. Exatamente isso que o Senhor falou aqui. O que adianta servir ao Senhor? E todo o meu esforço, tudo que eu tenho feito durante esse ano de 2020, um ano difícil, e eu trabalhando, e ninguém reconhece. E meus liderados isso e aquilo, ou na nossa vida particular mesmo. Aquele povo o povo de Israel olhava para os outros povos e via que aqueles outros povos estavam prosperando. Eles, inclusive, tinham que pagar tributo a alguns. Eles, o povo de Deus. E eles no maior perrengue, para conseguir reconstruir tudo. E eles olhavam e falavam, não vale a pena, não tem valido a pena servir ao Senhor. A gente andar se privando de alguns prazeres, fugindo de alguns prazeres para poder servir ao Senhor. O que a gente está ganhando com isso? Continuo com a mesma vida. Continuo lutando todos os dias, eu não tenho folga. A nossa folga é na glória. E a nossa esperança precisa estar no Senhor. A gente precisa estar se lembrando disso. Precisamos manter viva a nossa esperança. E a nossa esperança é o Senhor em nossas vidas. É Ele. Você se lembra daquilo que o apóstolo Paulo falou? Se eu for esperar só nessa vida agora, infeliz eu sou. Eu tenho que olhar para o futuro. Eu tenho que olhar para aquilo que Jesus Cristo está construindo para mim. Eu tenho que me lembrar o tempo todo que eu sou um peregrino nesse lugar. Isso aqui não é para mim.
Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou um cidadão dos céus. Minha pátria é em outro lugar, não é aqui. Se você tiver essa consciência, você vai ser feliz. O carro pode não vir, a casa pode até não vir, mas você vai ser feliz porque você sabe que a sua morada e que a sua vida eterna não está aqui. Você não é o cidadão desse lugar. Você está neste lugar. Enquanto você estiver aqui, que Deus abençoe, que a sua vida seja uma bênção mesmo. Você vai passar por dificuldades, mas em todas elas o Senhor vai te ajudar. Talvez as coisas não aconteçam da forma como você quer, mas com certeza, se você estiver ao lado do Senhor, vai acontecer da melhor forma possível. Mas você precisa ter essa esperança em seu coração. A minha vida não está limitada aqui, eu sou um cidadão dos céus. Eu não nasci para estar aqui. Eu nasci para estar em outro lugar, eu apenas estou de passagem por aqui. E um dia eu estarei com o meu Senhor no lugar que Ele tem reservado para mim. Amém? Então hoje nós falamos sobre, volta lá meu filho, meu amigo, aquilo que a gente tinha colocado, obedecer os padrões, ou seja, nosso padrão é quem é Bíblia. Se está fora de Bíblia, não serve para a gente, certo? A gente não precisa ficar inventando formas de cultuar o Senhor, nem na nossa vida particular, nem na nossa vida congregacional, porque tudo já foi revelado por sua palavra. Sinceridade não basta, é preciso ter obediência. Minha vida tem que ser expressão de uma vida santa. Santidade ao Senhor, em todo tempo, em toda circunstância. E como é que eu consigo isso? Andando do lado de Jesus, olhando para Ele. Ele é o meu modelo, Ele é a minha referência. É nele que eu preciso estar focada a minha mente, meu coração e meus olhos. Lançar fora toda murmuração. Quem cuida da gente é Deus. E às vezes a gente perde muito tempo murmurando, focando nas coisas ruins da nossa vida. Eu preciso me purificar. Preciso me consagrar a Deus. Ou seja, voltar-me para Deus. Me colocar à disposição dEle. E não de mim mesmo ou dos meus desejos. E manter a minha esperança viva. Algumas das coisas que eu falei aqui são coisas fáceis da gente fazer? Você não achou não, né? Eu também não. Tem um monte de irmãos aí que achou. Graças a Deus. Tudo que eu coloquei aqui são coisas fáceis para nós enquanto cristãos? Não é. Não é. Passa o outro slide, o último. Mas aí, eu trouxe 2 consolos para vocês. Tem 3 animais ali. Quem são? Você consegue enxergar? Oi? O maiorzão. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é? Tá. Então, o Senhor dos Exércitos, eu me lembro de uma pregação de Nosleide, que ela falou sobre isso. O Senhor dos Exércitos, Ele está ao nosso favor. O leão da tribo de Judá. Ele nos ajuda a viver tudo isso aqui que a gente colocou hoje, essa manhã, que não são coisas fáceis, pelo menos para muitos de nós não são. Mas o leão da tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos, é Ele que vai à nossa frente e Ele nos ajuda. O outro animal, quem é? Uma ovelhinha. Uma ovelha frágil, delicada, que foi levada ao matadouro sem berrar, sem fazer escândalos. E às vezes a gente precisa se lembrar disso. A vingança pertence ao Senhor, não a mim. Eu preciso abrir mão das minhas murmurações. Eu preciso me manter mansa. Nessa ou naquela situação eu preciso. E o Senhor nos ajuda nisso. E a ovelha nos lembra do sacrifício da cruz por mim e por você. Você é livre do poder do pecado por conta do sangue de Jesus na cruz do Calvário, que nos lava, que nos lavou, que nos redime, que tirou de nós a culpa. Nós
não vamos saber o preço do pecado, porque esse preço foi pago por Jesus. Amém? E o outro animal, quem é? A pomba fala de quem? Espírito Santo. Você não está sozinho. O Espírito Santo está conosco em todo o tempo, em cada segundo. A palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não dá para você expressar. Mas Ele intercede por mim e por você em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, você não está sozinho. E esses dois textos: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Quem é a luz na vida da gente? Jesus é luz, que traz claridade para todas as trevas. E não é trevas, não é apenas as trevas externas, as trevas criadas por Satanás, não. Às vezes são trevas internas. São trevas que existem em mim. Mas o meu Jesus traz claridade para isso. O meu Jesus vai lá naqueles recantos escondidos da minha alma, do meu espírito, e traz claridade, traz luz, tira a impureza. O Espírito do Senhor faz isso por nós. Mas um Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Esse vos ensinará. Sejamos ensináveis, irmãos. Nós, às vezes eu converso com algumas senhorinhas aqui, ela fala assim: ô, Beni, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Não consigo entender nada. E aí, às vezes, na mesma conversa, um pouquinho depois, porque fulano passou por isso. Aí eu falei para ele que tem que ser assim, assim. Porque Deus disse que tem que ser. Ué, mas tu acabou de falar da Bíblia para ele, como é que você me disse que não entende nada? Sejamos ensináveis. Ainda que você leia e não consiga entender, continue a lendo, porque no momento em que você precisar, aquilo que você leu, que ficou registrado na sua mente, o Espírito Santo vai trazer a sua memória e vai lhe ensinar, e você será usado. Então, vos ensinará todas as coisas. E às vezes não basta apenas a gente saber, mas é preciso que a gente se lembre, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Há momentos em que o Espírito Santo precisa realmente, Beni, moço, olha o que você está fazendo. Jesus faria isso se estivesse no seu lugar? É dessa forma que ele iria agir? Eu sei como ele faria, mas a minha carne não quer agir daquele jeito. Então o meu espírito precisa ser lembrado que ele precisa fazer a minha carne morrer, para que eu venha agir da forma como Jesus quer que eu aja. É o Espírito Santo que faz isso por mim e por você. Não é na nossa força, mas é na força do Senhor. E mais do que isso, eu acredito, Ele nos dá forças, porque às vezes é preciso que a gente tenha literalmente a força de um leão para fazer morrer a nossa carne e fazer exatamente aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Amém, igreja? Você não está sozinho. Independente daquilo que você tem enfrentado, você não está sozinho. O Espírito do Senhor está com você. O Senhor Jesus nos prometeu isso e Ele cumpre a sua promessa. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para ficar inventando historinha. Ele cumpre aquilo que Ele promete. O Senhor é o Deus que vela por sua palavra para fazê-la cumprir. E Ele disse que nós não estaríamos sós. Então Ele permanece com a gente. O Espírito do Senhor está conosco. E Ele nos ajuda em todas as coisas. Não é em um ou em outro momento, mas é em todas as coisas. Em atividades muito simples, mas em coisas monstruosas que a gente tem que fazer. Então você não está só. Amém? Amém? Que o Senhor Deus te ajude. Que Ele te inspire, que Ele te guarde, que Ele te ensine, que Ele nos fortaleça.
Amém?